Então, deixa eu compartilhar com vocês onde que a gente parou. Tá, vamos lá. Estão vendo aí? Sim. Sim? Tô Ufa! vendo. Ufa! Vamos ver se mantém, né? Vamos ver se não mantém e não para no meio do caminho. Então, na aula passada a gente falou um pouquinho do que a gente vai tratar nessa matéria. Tá? Passei para vocês uma introdução histórica aí, da questão da Terra primeiro. A gente comentou um pouquinho lá do Carl Sagan, de cosmos, né? Então os pontos positivos da evolução e os problemas que também nós temos, né? Então, aspectos positivos e negativos da presença do homem aqui na Terra. Tá? Aí tinha parado aí, né? Não é isso? Que tinha travado. Eu tinha comentado com vocês essa partezinha aqui, ó. Tá? Então, eu tinha comentado que as relações do homem com a natureza são tão antigas quanto a existência da humanidade. Então, desde que o homem, né, surgiu na Terra, o homem possui, então, uma relação com a natureza. E essa relação ela tem mudado ao longo do tempo. Né? Então, essa questão principalmente, essa busca pelo desenvolvimento tem feito com que essa relação ela tenha se alterado, tem sido alterada, né? Se vocês forem ver, historicamente, isso tem mudado nos últimos anos, mas historicamente o que acontece? Você tem que, para você ocupar uma área, você tem que desmatar. Então, a cultura que se tinha na década, digamos ali, a década de 90, mais ou menos, era exatamente essa. Né? Inclusive, existiam políticas públicas que estimulavam o desmatamento. Então, assim, para você tomar posse de uma área, necessariamente você teria que desmatar. Né? Então, hoje a gente vê que existe uma busca maior pelo equilíbrio. Tem, claro, que é importante que se coloque essa balança aqui, ó, né? Representando esse equilíbrio, porque o que acontece? É correto preservar? É correto preservar, né? Mas é correto também você usar de forma sustentável. Então, você tem que ter esse equilíbrio. E, às vezes, a gente não tem. Se vocês forem observar, a gente não tem. Então, assim, são dois extremos hoje dessa balança. Você não tem o equilíbrio. Ou você preserva, né? Não pode mexer. Né? Ou você desmata tudo e coloca lá uma cidade ou uma indústria. Então, a gente precisa equilibrar isso daí. Então, por isso que volta e meia eu falo para o pessoal que falta engenheiro florestal nessa área mais da política, de política pública, de economia. Tem um campo muito aberto, né? e que precisa ser ocupado. Então, hoje, muita gente que não entende da área florestal, eles acabam ocupando esse espaço por falta de profissionais que entendam do assunto e que poderiam dar um encaminhamento muito melhor. Então, aí é um outro campo para vocês. Né? Então, como eu falei para vocês lá na aula passada, existem algumas linhas que são estratégicas para o desenvolvimento, né? Vamos colocar desenvolvimento sustentável. Né? Muita gente questiona essa terminologia. Nós vamos colocar desenvolvimento sustentável, né? Que é a questão da água, que é a questão da arborização urbana. E
tem esse outro vácuo aí, essa outra lacuna, que é exatamente essa parte de política pública, né? Legislação, né? Legislação ambiental. Então, hoje, se vocês forem ver, um dos grandes problemas que a gente tem nas empresas é a questão da segurança jurídica. Então, hoje você muda muito a regra do jogo e que não deveria mudar. Então, a gente vai conversar mais sobre isso aí. Bom, então, lá. A dinâmica, então, de utilização dos recursos naturais. Então, ela vai mudando. Então, no princípio, a interferência do homem nos ecossistemas era mínima ou não existia. Mas agora vamos fazer um parênteses aqui. Era mínima ou não existia, por quê? Por que vocês acham que essa interferência era mínima ou não existia? O que vocês acham aí, Jean e João? Assim, basicamente eu vejo dois fatores, que é a população baixa, né? Poucas pessoas, e também o conhecimento reduzido. Não tinham tanto conhecimento assim da tecnologia que utilizam para Uhum. que afeta o meio ambiente, né, nos processos. Isso, né? Então, se você tinha naquela ocasião, claro que a população, às vezes, quando a gente pensa, né, da mesma forma lá do poema imperfeito que eu falei para vocês, muita gente considera que os índios sempre viveram em equilíbrio com o ambiente e tal, e não é bem assim, né? É claro que eles viviam, né, muito mais em equilíbrio do que a gente vive hoje, né? Porque hoje existe um processo muito maior de consumismo do que você tinha na época. Então, o impacto hoje causado é maior. E, além disso, é exatamente isso que você falou, a tecnologia. Né? Então, com a ampliação da tecnologia, né, é aquela coisa assim, se você for analisar em termos de exploração, antigamente você cortava uma árvore com machado, né? Quanto tempo você demorava para cortar uma árvore com machado? Aí depois veio a motosserra. Quanto tempo você demorava para cortar uma árvore com a motosserra? Né? E paralelo a isso, quantas pessoas acabaram sendo demitidas ou ficaram desempregadas nesse processo? E na sequência, agora nós temos equipamentos aí de exploração muito maiores, né? E que fazem esses cortes com uma velocidade muito maior. Então, a gente tem que ter esse entendimento da evolução, tanto da população como da tecnologia, né? Essa mudança da tecnologia ao longo do tempo. Além disso, então, a necessidade de maior rendimento, né? Então, na agricultura, no pasto, porque o que acontece? Se você está aumentando a população, você tem que aumentar a fonte de alimento. Tá? Então, você tem que produzir mais. Você tem que melhorar a tecnologia e produzir mais naquela mesma área. E a urbanização. É aquilo que eu falei para vocês na aula passada. Né? A urbanização é um dos principais processos de perda de biodiversidade. Então, é aquilo que eu comentei, né? Se você imagina Curitiba, né? Que Curitiba você já alterou todo o solo dela, né? Ou boa parte do solo. Né? Então, o uso do solo já é diferenciado e tal. Mas você tem uma população grande aqui. Para abastecer essa população aqui, o que a gente tem que fazer? Tem que produzir aqui no entorno, né? Em compensação, Curitiba, né? Ela acaba, digamos, eliminando ou devolvendo subprodutos que precisam ser tratados. Então, por isso, a importância do planejamento urbano. Então, lá,
O interesse econômico levou à alienação dos habitantes da realidade do ambiente. Então, muita gente hoje, a gente chega a um ponto de que algumas pessoas não sabem mais de onde vêm determinados produtos, né? Então, é isso que se diz aqui em relação à alienação. Então, você não sabe de onde vem aquele produto, como que ele é feito. E isso, esse entendimento, pelo menos um entendimento mais amplo, é necessário. Claro que a gente não deve, né, cobrar, e às vezes a gente faz isso, né? Por exemplo, em questionários, a gente chega para as pessoas e fala assim, o que é uma unidade de conservação? Se vocês precisassem responder hoje para mim, o que é uma unidade de conservação? O que vocês diriam? Podem falar com qualquer palavra, com qualquer termo. Um, um local com uma área determinada que deve ser protegido. Essa Isso, proteção é regida pela lei. isso, né? Então, se você fala de unidade de conservação, o pessoal que é técnico, o pessoal que é da área, o pessoal ali digamos, da biológicas, da engenharia florestal, o pessoal que trata com unidade de conservação, ele vai entender minimamente o que significa uma unidade de conservação. Agora, necessariamente as outras pessoas, o público geral, precisa saber o que é uma unidade de conservação ou é uma questão técnica? Né? Então, eu vejo assim, é uma questão técnica. As outras pessoas não precisam saber o que é uma unidade de conservação. E às vezes a gente cobra dessas pessoas e depois os resultados de uma pesquisa a gente ainda acaba falando assim, tantos por cento não sabia o que era uma unidade de conservação. Então, hoje, se no passado a gente tinha algumas pesquisas que buscavam levantar isso, hoje isso tem sido repensado. Não necessariamente a pessoa precisa saber o que é uma unidade de conservação, mas ela precisa da importância para a conservação da natureza, entender qual que é a importância daquele recurso na qualidade da vida dela. Né? Então, são outros aspectos que devem ser abordados. Então, existe um processo de alienação, né? E com isso você acaba utilizando muito dos recursos naturais, porque você pensa, como eu falei para vocês, você pensa que aquilo não vai acabar. E hoje a gente já vê um processo de racionalização, né? E além desse processo de racionalização, a gente já tem um processo de escassez mesmo. Escassez hídrica, por exemplo, que a gente tem sentido mais ultimamente. Então, precisa ser trabalhado isso daqui. Então, o que a gente coloca aqui embaixo, né, é que os recursos, eles devem ser utilizados de uma maneira que permita a capacidade de renovação dos ecossistemas. O que acontece se eu utilizar demais um recurso? Esse recurso vai acabar, né? É óbvio, né? Só que algumas pessoas não param para pensar nisso. Então, se vocês pegarem, né, e se vocês tivessem ou tiverem a oportunidade, né, de perguntar assim, para os mais velhos, como que era o abastecimento de água antigamente? Você pagava água? Então, hoje a gente está numa situação que a gente compra garrafinha de água. Né? Se você pudesse voltar no passado, lá na década de 40, né, na década de 50, e dissesse assim, ó, pessoal, lá no futuro a gente vai estar engarrafando a aguinha, né, e vendendo essa aguinha. E a água vai estar num preço
muito parecido com o litro do leite. E se vocês pegarem, é praticamente isso. Né? Quanto que está uma garrafinha de água hoje? Vai lá, agora a gente vai ver se o Jean e se o João vão no mercado. R$3,50, R$4. Dependendo da marca, do lugar. Isso. E quanto que está o litro de leite? Ah, tá Da quase última- uns R$4. Então, Eu ia falar que da última vez que eu fui, eu tava R$3,60. então, notem que, pessoal, vocês estão notando que a água está mais ou menos no mesmo preço do leite, né? Então, quer dizer, a água, o que você faz? Não sei se vocês tiveram a oportunidade já de visitar um local de invase de água. Então, o que eles fazem? Tem né, uma nascente, né? Então aquela nascente ela fica jorrando água ali, é um troço muito bacana de ver. Eu visitei uma, né, o acesso ele é difícil, assim, né, você ter essa autorização. Mas, assim, eram várias rochas assim que você tinha, e brotava água, né, daquelas rochas, assim, uma quantidade muito grande. E o que eles fizeram? Protegeram aquilo, cercaram aquele local, colocaram um vidro por cima, né, e daí aquela água saía por uma tubulação e tinha lateralmente ali você tinha um galpão onde aquela água era canalizada e era envasada. Você tinha todo um sistema de controle de qualidade, de análise, né, dos parâmetros ali da água. Então, quer dizer, a água sai e você invasa ela, né, e faz a distribuição. Em comparação, veja o que a gente faz com o leite, né? O leite você tem que trabalhar o pasto, você tem que trabalhar a vacinação do gado, você tem que engordar o gado, você tem que manejar o gado, alimentar o gado, né? E no final das contas, o preço da água está ao mesmo preço do leite. Notem que o custo de produção não é o mesmo. E daí aquela questão que eu falei para vocês, né? A questão da economia, a gente precisa trabalhar mais a fundo isso. Então, assim, os processos, eles são diferentes, eles têm custos diferentes, mas eles estão chegando lá no final com o mesmo preço. Então, notem como a gente está valorizando bastante a água. É por isso que eu falei para vocês, e repito, a água é uma questão estratégica. Né? A água certamente vai demorar alguns anos para retomar os níveis que a gente tinha nos reservatórios, né? Vai demorar alguns anos e a gente, de tempos em tempos, tem esse problema. Então, como eu falei para vocês, em meteorologia, como eu falo para vocês aqui, existem ciclos da natureza. E a gente tem ciclos que a gente não conhece. Né? Então, é importante vocês observarem isso. Tá? Então, olha lá. Então, o que aconteceu em termos de áreas protegidas? Então, por que nós temos áreas protegidas hoje? Então, está dizendo aqui, né? Estratégia de guardar e proteger a ocupação irregular. O que acontece, pessoal? Acontece isso daqui, ó. Você tem uma área. O que o homem fez com essa área? Foi ocupando. Foi ocupando, né? Alterando ali o uso do solo, né? Causando alguns impactos ambientais. Quando chegou em determinado ponto, o pessoal assim, opa, mas vamos deixar um pedaço aqui. Não vamos alterar esse pedaço aqui, porque senão a gente não vai mais ter. E e acabou com isso daqui. Né? Então, notem que a gente acabou
guardando algumas áreas para que não fosse tudo, digamos, destruído ou utilizado, né? Então, o que sobrou é o que foi criado como unidade de conservação. E, às vezes, essa área aqui que sobrou, ela sobrou por algum motivo, né? Geralmente porque ela não prestava, né? Ou era secundária para uso na agricultura ou alguma coisa assim, como é o caso do Parque Estadual de Vila Velha. Então, era uma área secundária, né? Com afloramento de rocha e tal. Ah, não, aquela área ali deixa. Sobrou, né? E ainda bem que sobrou, porque daí a gente cria um parque agora, né? Mas, na realidade, a gente cria parque por quê? Porque a gente destruiu o resto. Então, a gente tem que proteger algumas áreas. Tem uma pesquisa bacana que foi feita pela Maísa, né, que foi orientada da professora Daniela, que ela levantou para Curitiba, ela fez um mapinha lá de Curitiba, isso é um negócio legal, né? A gente usar mais o geoprocessamento, a geoestatística. Então, ela fez um mapinha de Curitiba e ela colocou aqui em Curitiba todas as áreas verdes, né? Ela colocou lá em Curitiba todas as áreas verdes e, dentro das áreas verdes, quais dessas áreas aqui eram parques. Ela viu assim, isso daqui é parque, né? Esse daqui também é parque, vamos colocar assim, pular um, tá? E daí ela colocou um buffer ao redor dele aqui, qual que era a comunidade que esse parque atendia. Opa, aqui você tem um, né? Aqui você tem um outro buffer, né? Digamos que aqui eu tenho um parque também. Então, aqui, ó, tem um. Tá? Então, notem que aqui, ó, você tem um atendimento melhor da população em termos de parque, o que você não tem aqui. Então, ela conseguiu identificar nesse projeto dela, na tese dela, aonde que seria interessante, quais seriam as áreas estratégicas para a criação de novas unidades de conservação. Então, por exemplo, se você criasse unidade de conservação aqui, né, seria interessante, porque você estaria atendendo esse público aqui. Se eu criasse uma aqui, eu estaria atendendo esse. Então, ela identificou essas lacunas aí, né? Então, cria aqui, tá? E daí sobram outras áreas aí, né? Tá? Sobrariam outras, certo? E daí, por que você cria essas unidades de conservação? Por que você cria parques, reservas biológicas, estações ecológicas, áreas de proteção ambiental, né, e outras categorias que a gente vai ver? Você cria porque essas áreas elas possuem várias finalidades. A primeira finalidade dela é ambiental. Então, você tem uma questão ambiental relacionada à criação de um parque, por exemplo. O que tem de ambiental em um parque? Você tem uma questão de manutenção da biodiversidade, de proteção de mananciais, de melhoria de qualidade do ar. Você tem uma série de finalidades aqui que envolve uma questão ambiental. Você tem questões científicas. Quantas espécies endêmicas tem nas unidades de conservação? Tanto de fauna como de flora. Tá? Então, quantas dessas espécies elas são medicinais? Quantas dessas espécies possuem princípios ativos que a gente ainda não conhece? É por isso que você cria essas áreas protegidas, essas unidades de conservação. Questão cultural. Questão cultural, quando que está relacionada a criação de uma unidade de conservação com a questão cultural? Por exemplo, com reserva extrativista. Mas reserva extrativista é uma categoria de unidade de conservação também? É uma categoria. E você tem um aspecto cultural ali que deve ser mantido. É a cultura do povo, né, extrativista. Então, às vezes você tem lá a seringueira,
né? Você tem a castanha, você tem as populações caiçaras, que às vezes podem estar dentro de uma unidade de conservação. Então, a manutenção da cultura daquela população. Questão de recreação. Tá? E é isso que eu quis abordar aqui com vocês, né? Principalmente a questão de recreação, o atendimento da população. Então, a população precisa, né? É importante, em termos de vida, você ter uma área verde, né? Para recreação, para convivência, para lazer. Então, isso é uma finalidade também das unidades de conservação. E você tem questões que envolvem a economia. Então, os casos ali que eu já citei, a castanha, a seringueira. Né? A pergunta para vocês, em unidade de conservação pode ter planta exótica invasora? Sim ou não? O que vocês acham? Eu acredito que intencionalmente não. Intencionalmente não? Eu acredito que não. Mas pode, pessoal. Gostaram, né? Então vamos lá. A gente vai falar depois das categorias de unidade de conservação. Vou dar um exemplo para vocês. FLONA, Floresta Nacional. A Floresta Nacional, que é um dos tipos de categoria de unidade de conservação, ela pode ter espécies exóticas e pode ter espécie exótica invasora, como tem. Se você pega, a gente tem aqui no Paraná, a gente tem 3 flonas. A flona de Piraí do Sul, a flona de Assungui e a flona de Irati. Tá? Vamos pegar, por exemplo, a flona de Irati, você tem pinos, lá na flona de Irati, plantado. Né? E esse pinos, daí você pergunta, tá, mas por quê? Porque é um dos objetivos da flona. O objetivo da flona é mostrar que aquela espécie ela pode ser cultivada, ela pode ser plantada, né? Ela pode ser manejada. Então, lá no passado, o que aconteceu? Relembrando um pouquinho, né? O estado do Paraná ele começou a ser intensivamente explorado. A araucária começou a ser cortada, né? Inclusive, só para vocês terem uma ideia, no começo, o que eles faziam com a araucária? Eles cortavam a araucária e tiravam a primeira tora só. Né? Tiravam só o filé mignon. O resto deixavam lá apodrecer no mato. Tamanha quantidade de araucária que você tinha no estado do Paraná. Hoje, para vocês terem uma ideia, você pega a Fósforo Paraná, por exemplo, eles têm um torno que ele faz a laminação do entrenó de uma araucária. Então, eles aproveitam tudo que podem. Né? Então, o que aconteceu? Lá no passado, eles cortaram um monte de araucária. Quando o pessoal verificou que a população de araucária estava diminuindo, o que eles fizeram? Opa, vamos trazer uma outra espécie aqui que vai minimizar ou vai reduzir o impacto sobre a araucária. Eles trouxeram o pinus. Né? Aí ninguém sabia direito como manejar o pinus. Né? Então o pinus foi levado, né? Um dos locais que ele acabou sendo levado foi para a Floresta Nacional. Ele foi plantado na Floresta Nacional para mostrar o crescimento do pinus. Né? Era mais ou menos aquela questão do efeito demonstrativo. Né? Você mostrar que o pinus, o cultivo do pinus dá certo. Né? E ele ficou lá. Então, hoje ele continua lá. Está plantado lá. Claro, tem que ser cortado, aquela coisa toda. Né? Mas só para vocês terem uma ideia aqui, está relacionado aqui, ó, ao aspecto econômico. Então, no caso da seringueira e da castanheira, você tem espécies que são nativas, né, e que são exploradas. Agora, numa flona, você pode ter,
né? Não obrigatoriamente, mas você pode ter espécies exóticas, inclusive espécies exóticas invasoras como pinos, tá bom? Então, vocês viram que a finalidade de uma área protegida é uma questão ambiental, científica, cultural, recreação e econômica. Né? E a gente vai trabalhar aí, né, o nosso desafio está em planejar, manejar e administrar essa unidade de conservação da maneira mais efetiva possível. Tranquilo? Dúvidas até aí ou não? Comentários? Não, nenhuma dúvida. Jóia. Então, vamos tocar o arco. Então, vamos lá. E daí, quando que a gente começa essa história de área natural protegida? Eu vou colocar aqui, ó, área natural. Olha que beleza, pessoal. Protegida. Então, é o seguinte, e eu vou colocar aqui embaixo um outro termo aqui para vocês, né? Eu vou reforçar isso depois, mas é bom vocês já saberem. Existe uma diferença entre área natural protegida e unidade de conservação? Ou são sinônimos? Hum, O que Existe vocês acham? diferença. Hã? Existe diferença. Então tá. Se existe diferença, qual que é? Ou Então, qual que vocês acham que é? Podem chutar. a área natural protegida se refere a uma área natural, né, protegida, de certa forma intocável, que tem todas as suas características originais. Unidade de conservação, ela não precisamente precisa ser uma área natural, ela pode ser uma área em que ocorreu uma recuperação ambiental e hoje é conservado. Mais ou menos. Então, vamos lá. Pessoal, se vocês forem lá para os Estados Unidos, né, para outros países, para a Europa, eles entendem área natural protegida como sendo os parques, né, como sendo todas as categorias que tem lá, que eles adotam nesses países. Aqui no Brasil é um pouquinho diferente. Tá? Então, um é diferente do outro. Então, por isso que é bacana vocês... Então, quando vocês forem... eu vou escrever um artigo sobre unidade de conservação. Você vai colocar que a área protegida, que é o termo que eles usam. Né? Agora, para a gente, é importante que vocês saibam que unidade de conservação é uma coisa, né? E a área natural protegida é outra. Né? A unidade de conservação ela está aqui dentro da área natural protegida. A área natural protegida, né, ela é muito mais abrangente do que unidade de conservação. Então, se a gente fosse brincar um pouquinho com aquelas teorias do conjunto, você colocaria o seguinte, ó, área natural protegida, e aqui dentro você teria, né, as unidades de conservação. Tá? Então, depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui. Então, o que é uma área natural protegida e o que é considerado aqui no Brasil? Mas é bacana que vocês entendam que existe aí em termos de definição, de conceito, de uso, existe essa diferença entre o que o Brasil utiliza e o que outros países, né, principalmente da língua inglesa, aí, utilizam. Né? Mas com relação a essa história, então, eu coloquei aqui o Yellowstone. Né? O Yellowstone foi o primeiro parque nacional do mundo que foi criado nos moldes atuais. Por quê? Porque nos moldes atuais, antigamente você tinha lá outras figuras que dão entendimento de proteção de área.
Você tinha áreas protegidas para caça, por exemplo. Áreas protegidas para exploração de madeira. Mas nos moldes atuais, o primeiro parque nacional que foi criado, a primeira unidade de conservação que foi criada no mundo, foi então Yellowstone, em março de 1872. Notem que Yellowstone, por que vocês acham que ele tem esse nome aqui? Por causa da cor da pedra da região. Isso. E que pedra que tem essa cor amarela? Ouro. Ouro. Exatamente. Tá? Então, aí já tem uma questão interessante para vocês, para a gente trabalhar. Então, quando a gente fala assim, Chapada Diamantina, o que lembra isso? Diamante. Diamante, né? Yellowstone, ouro. Né? Então, algumas dessas áreas, uma das pressões ou uma das ameaças que nós temos a essas áreas é exatamente a questão da mineração. Tá? Então, lá na frente vai tratar um pouquinho mais sobre algumas ameaças que nós temos às unidades de conservação. Mas a primeira, então, o primeiro parque que foi criado foi o Yellowstone. E daí o que acontece? Yellowstone foi criado e o primeiro erro deles na época foi o seguinte: você criar uma unidade de conservação, né, com uma visão preservacionista. O que significa uma visão preservacionista? Que era a visão da época. Era aquela visão assim, que para você preservar, o homem não pode estar lá. Então, o que eles fizeram? Então, tá aqui, ó. Isso daqui é uma vista do Yellowstone. Então, eles entenderam que era importante criar esse parque lá para manter a beleza cênica, para manter esse cenário, para as pessoas conhecerem. Né? E o primeiro erro deles foi exatamente esse. Foi retirar de lá a população que existia. Então, várias tribos indígenas que existiam foram retiradas, foram expulsas do parque para se manter a beleza cênica. Então, uma outra coisa que vocês vão observar nos livros, na história, é que antigamente se tinha muito dessa visão preservacionista. Hoje não. Hoje você tem uma visão conservacionista. Quer dizer, que o homem ele pode conviver com a natureza e que até mesmo ele pode trazer benefícios, a convivência dele com a natureza pode trazer benefícios. Então eu vou passar para vocês depois, lá no ambiente virtual, um livrinho da Ben Susan, que fala um pouco sobre unidades de conservação, para vocês terem, vocês lerem, e tem ali uma parte, logo no início, que ela trata um pouco da história das unidades de conservação, e ela cita, um dos exemplos é esse, de Yellowstone, da retirada das tribos indígenas de lá. Tá? Então, eu digo o seguinte, que, como eu citei antes para vocês, é uma balança. Tá? Então, em um momento, você diz o seguinte, vamos explorar tudo. Né? Então, a balança pende para um lado. Depois, num outro momento, você fala, não, vamos preservar tudo. A balança pende para o outro. No terceiro momento, você vai falar que é o seguinte, não, vamos né, manter a população aqui, vamos usar, mas de uma forma sustentável. Então, você acha o equilíbrio. Por que eu digo que uma população pode trazer benefícios? Tem um livro do Townsend Harper, né, que trata mais da área de ecologia, e ele dá um exemplo muito bacana lá na Austrália. Lá na Austrália você tem os povos aborígenes, e lá tinham duas áreas. Tá? Então você tinha lá um ambiente com duas áreas, e essa tribo aborígene ocupava tudo.
O que aconteceu? Em determinado momento da história, eles tiraram a tribo aborígene daqui. Mas aqui ela acabou ficando. E o que aconteceu? Nessa área aqui, começou a ter um aumento de plantas exóticas invasoras e a biodiversidade diminuiu. E aqui a biodiversidade se manteve e houve um controle dessas plantas exóticas invasoras. Qual que é a diferença? O povo aborígene, eles utilizam o fogo. Eles fazem o manejo da vegetação com o fogo. Então, as espécies, elas, nesse ambiente aqui, elas se adaptaram ao fogo, elas evoluíram com o fogo. Então, você conseguia manter a biodiversidade em função disso. Tá? Na sequência, então, depois de 1872, o que aconteceu? Outras, né, essa iniciativa dos Estados Unidos acabou servindo de exemplo para outros países. Tá? Existe, né, para vocês saberem, também existe um questionamento, uma briga lá dos americanos se realmente foi Yellowstone que foi o primeiro. Tá? Então, eles brigam, uma turma diz que foi Yellowstone e outra turma diz que foi o Yosemite. Né? Mas, na grande maioria dos livros, eles citam Yellowstone como um exemplo. O importante é que serviu como, digamos, um modelo digamos, a ser seguido, né, por outros países. E, na sequência, então, o Canadá, em 1885, criou a Unidade de Conservação, Nova Zelândia seguiu esse exemplo, 1898, Austrália, África do Sul e México, 1903, Argentina, 1926, Chile, 1934, Equador e 1937, Venezuela e Brasil. Tá? No Brasil, o que aconteceu? Notem que, em 1872, foi criado o Parque Nacional de Yellowstone. Na época, o engenheiro André Rebouças, que era, inclusive, abolicionista, né, e é bacana, né? Depois, quem tiver curiosidade, ler um pouquinho da história do André Rebouças. O que aconteceu? Ele ficou sabendo dessa iniciativa dos Estados Unidos em 1876, 4 anos, né, depois da criação de Yellowstone, e ele propôs a criação da Ilha do Bananal e de Sete Quedas, como unidades de conservação aqui no Brasil. Só que ele acabou não tendo força política para isso, então o Brasil poderia estar aqui, voltando um pouquinho, poderia estar aqui, né? Olha que legal, ele estaria aqui em termos de exemplo, e já que ele não teve força política, o pessoal não achou legal a ideia, tal, o Brasil foi lá para baixo, tá? Então, por isso que eu falo para vocês que é importante o envolvimento nessa questão política. Então, olha lá, ele propôs a criação da Ilha do Bananal e de Sete Quedas, não teve força política, e somente em 1937, então, a gente teve a criação do Parque Nacional do Itatiaia. Tá? Então, aqui a Ilha do Bananal, só para vocês conhecerem um pouquinho dela. Né? Então, a maior ilha fluvial do mundo, né? Tem 1.900.000 hectares. E Sete Quedas, que daí depois, com a construção da represa, né, de Itaipu, elas acabaram sendo inundadas. Agora, o que aconteceu na sequência? Os países começaram a criar parques, mas não havia uma padronização. Então, cada um criava um parque, mas um objetivo, às vezes, não era o mesmo, a situação era diferente, as particularidades eram outras. E, em 1940, teve uma convenção sobre proteção da natureza e preservação da fauna e flora, em Washington, e que ela propôs 4 categorias de unidade de conservação. Então, você teria o Parque Nacional, a Reserva Nacional, o Monumento Natural
e a reserva estritamente silvestre. Então, eles propuseram, né, essa questão de padronização para que em todo local você tivesse o mesmo nome, uma mesma designação de categoria e que essa categoria tivesse o mesmo objetivo. Em 1948, foi criada na França, então, a União Internacional para a Proteção da Natureza, a UIPN. Em 56, passou a ser denominada de União Internacional para a Conservação da Natureza, o ICN, né, que hoje é chamada de União Mundial para a Natureza. Então, essa organização, ela tem como objetivo, então, orientar a criação de unidades de conservação no mundo e fornecer assistência no planejamento e administração dessas áreas. Inclusive, na semana passada, se eu não estou enganado, nós tivemos aí um congresso mundial da IUCN, certo? Então, para quem quiser conhecer um pouquinho mais, né, é só entrar no site deles. Eles têm vários materiais que tratam das unidades de conservação, várias publicações aí interessantes. Tranquilo? Dúvidas até aqui, pessoal? Sim ou não? Não. Prof, eu tinha algumas assim de curiosidade, sabe? Tá. Atualmente, esses países que você citou, todos eles têm alguma legislação associada a, assim, normativas para orientar a criação de unidade de conservação, como o Brasil também tem? Tem. Na realidade, é assim. Existe até a gente faz, às vezes, análises comparativas a respeito disso. Então, você pega o que a IUCN ela propõe em termos de categoria de unidade de conservação e o que os países eles têm de categoria de unidade de conservação. Então, você vai ver quando você pega essa categoria lá essa lista de categorias lá no site deles e compara com o Brasil, você vai ver que, em parte, o Brasil segue o que eles recomendam. E, em parte, não. Então, o Brasil ele cria algumas outras categorias ali que não estão contempladas lá nessa tabela da IUCN. A gente vai falar um pouquinho mais dessas categorias e eu já coloco para vocês o seguinte, minha visão até, da parte mais técnica, assim, é que nós poderíamos, é claro que a Lei 9985 de 2000, que criou o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, ela propôs ali uma série de categorias, isso foi importante lá em 2000, porque ela padronizou algumas coisas. Mas agora a gente precisa avançar. Acho que está na hora de rever essa lei e agrupar algumas categorias. E tem algumas categorias ali que a diferença em termos de objetivo de uma e outra é mínima, né? Ou praticamente não existe. Enquanto outras categorias se mostraram não necessárias, até pelo fato da gente não criar unidade de conservação naquela categoria, né? Então, eu vejo que hoje, defenderia isso, a gente teria que agrupar essas categorias de conservação e eventuais particularidades, elas deveriam ser abordadas no plano de manejo, né? No plano de manejo da unidade de conservação, que é um documento técnico que a gente vai falar um pouquinho mais dele aí na sequência. Tá bom? Não sei se respondi, Sara. Respondeu sim, prof. Muito obrigada. Nada. Esses tempos faz já uns 3 anos, mais ou menos, tinha uma orientada minha de iniciação científica, ela acabou indo para a Austrália, fez lá um ano, mais ou menos, ficou lá um tempo, e quando ela voltou, né, já que ela estava na iniciação científica, eu propus exatamente isso para ela, né? Ela comparar as unidades de conservação lá da Austrália com as unidades de conservação do Brasil e de forma paralela com o que era proposto pela IUCN.
Então, a gente fez um trabalhinho lá e apresentou a iniciação científica. Né? Mas é bacana, né, a gente observar essas diferenças entre categorias e o objetivo maior que, no fundo, é assim, é simplificar. Eu acho que tudo que pode ser simplificado, mantendo uma, digamos, uma padronização, né, deve ser feito. Hoje você vê que muitas categorias, se eu pergunto para vocês hoje, né, ó, vocês já estão na metade do curso, alguns indo para o final do curso, eu pergunto para vocês assim, qual que é a diferença de uma reserva biológica para uma estação ecológica? Né? Então, notem que mesmo a gente que é da área vai ter dificuldade para responder. Então, o interessante o que é? A gente simplificar isso. A gente não precisa dificultar as coisas. Né? Então, acho bacana a gente trabalhar nessa linha de simplificar para que o entendimento seja mais amplo, né? E a aplicação daquilo se dê de forma mais fácil. Bom? Pessoal, 9h30, vamos fazer a nossa paradinha então? 15 minutinhos para vocês esticarem as pernas e tomarem um cafezinho? Pode ser? Sim. Beleza. Então tá Prof, bom. eu tinha só uma pergunta que hoje eu cheguei também um pouco atrasada por conta da internet. Essa notícia de debate do começo da aula, ela necessariamente precisa ser relacionada, assim, diretamente com unidades de conservação, ou ela pode ser uma notícia, assim, por exemplo, sobre animais, sobre coisas Ah, do pode. gênero? Pode. Eu só pedi para a gente começar umas discussõezinhas bem rápidas aqui. Eu acho que é bom essa atualização de vocês e minha também, porque, né, a gente não consegue ler tudo o que está acontecendo. Então, é legal a gente estar, digamos, antenado, e daí eu aproveito para a gente discutir um pouquinho esses diversos temas aí, tá bom? Mas, assim, tudo que tiver ali, opa, aconteceu dentro de uma unidade de conservação ou no entorno de uma unidade de conservação, pode trazer. Tá? Mas na segunda parte da aula a gente já vai falar um pouquinho disso daí, tá bom? Daí eu abro espaço para vocês falarem um pouquinho. Tá Tá bom, certo? prof. Então, vamos lá. Pessoal, então, 9h30 até 9h45. Então, 9h45 a gente volta aí. Tá bom? Até já, bom cafezinho para vocês.
Pessoal, vamos lá? Todos aí? Tomaram um cafezinho? Sim, pronto. Chamada. Vai lá, Sara. Tô Sara aqui está já. presente? Voltei. Uhum. Então, tá bom. João? Tô aqui também, professor. Então, tá bom. Jean? Presente. Então, tá bom. Giovana? Tô aqui, professor. Então, tá bom. Então, vamos tocar o barco aí. Pessoal, ficou alguma dúvida, então? Pensaram um pouquinho a respeito do que a gente conversou? Então, vamos fazer o seguinte. Só para vocês terem uma ideia como que funciona. A aula, o congresso que teve de 2017, se eu não me engano, de unidades de conservação, as pessoas tinham 3 minutos para apresentar o trabalho delas. 3 minutos. Tá bom? Então, a gente vai fazer esse pequeno debate aqui com vocês agora. Então, eu vou pedir para vocês, se preparem, para cada um de vocês apresentar essa reportagem que vocês leram em 3 minutos. Tranquilo? Então, é aquilo, é um resumo, né? É uma propaganda que vocês vão fazer a respeito do tema. Beleza? Querem um tempinho para pensar aí ou não? Eu já posso começar. Ai, prof, mas dessa semana, a minha reportagem especificamente, ela não foi diretamente como eu perguntei, né, com unidades de conservação, e ainda tenho relação com uma coisa que eu li. É? Não Sim. tem problema. Mas vamos lá, então. Vamos fazer o seguinte. O importante é a gente discutir os temas, né, e vocês apresentarem em 3 minutos. Então, deixa eu pegar aqui o meu cronômetrozinho e vamos brincar a respeito disso. Tá? Então, vai lá. Quem quer começar aí? Sara, vai lá. Pode começar, então. Ou Jean. Jean quer começar? Não sei, Sara, se você quiser começar, tudo bem. Não, pode começar, Jean. Eu faço questão. Tá Então, bom, vamos lá, então. Jean. Vamos fazer aqui, ó. Eu vou dar o ok aqui, você começa, tá? Então, pode começar. Então, eu extraí a notícia do site do G1 que uma portaria incentiva e regulamenta pesquisas científicas dentro de unidades de conservação do Acre. Ela foi publicada no Diário Oficial do Estado pela Secretaria do Meio Ambiente e das Políticas Indígenas, né, o CEMAP, informando que a Secretaria pode incentivar e proporcionar meios para a execução de atividades de pesquisa científica nas unidades de conservação. E eles também estabelecem uma série de normas que devem ser seguidas pelo pesquisador que entrar nesses locais. Com relação às normas que devem ser seguidas, destacam-se que as atividades não poderão causar danos ao patrimônio natural preservado, né? Os projetos dependerão de aprovação prévia da concessão de autorização de pesquisa, concedida pela Secretaria do Meio Ambiente das Populações Indígenas, né, o CEMAP, e que o pesquisador deve fazer parte de instituições oficiais, e também os pesquisadores estrangeiros também poderão receber autorização de pesquisa, sendo comprovada a autorização para a realização de pesquisas no Brasil, segundo a legislação federal, né? Então, essa notícia eu vejo como uma forma de você tornar palpável a importância da existência dessas áreas conservadas pelos benefícios diretos que isso traz, né, às populações. E é um trabalho em conjunto que beneficia a um terceiro, ou seja, Estado e ciência trabalhando juntos, beneficiando a sociedade e os demais seres vivos desse planeta. E eu vejo essa relação com aquele tópico lá sobre a alienação do consumidor, que muitas pessoas não sabem de onde vem e como é feito os produtos, né? E é isso. Tá joia? 1 minuto e 55, tá bom. Então, vamos lá. Aproveitando que sobrou um tempinho aqui, é bacana vocês pensarem no seguinte.
É importante ter controle sobre as atividades? É. Mas se você apertar demais esse controle, você vai desestimular as pessoas a fazerem aquilo. Então, por exemplo, você tem um pesquisador, o pesquisador trabalha num determinado órgão de pesquisa ou de ensino, né? Numa universidade ou numa Embrapa. Se você tiver um controle, tiver um formuláriozinho lá que diga o seguinte, qual que é a pesquisa que você vai fazer, quanto tempo, né, um descritivo para você ter controle daquilo e saber o que está sendo desenvolvido, é legal. Né? Agora, se você exigir demais desse pesquisador, o que ele vai fazer? Ele, não, vou deixar de pesquisar aqui e vou pesquisar numa outra área. Tá? Então, você acaba não, né, incentivando, como o Jean colocou ali, que a ideia dessa portaria é incentivar. Mas se você apertar demais, você acaba desestimulando. Né? Então, pensem nisso. Né? Quando vocês lerem uma lei, quando vocês estiverem trabalhando com alguma coisa assim, porque o teu objetivo pode ser bom, mas o teu resultado pode ser ruim em função disso. Né? Pensem muito, se coloquem muito na posição da outra pessoa que vai ter que fazer aquilo que está sendo estabelecido. Tá bom? Comentários, pessoal? Então vamos lá. Próximo. Quem que é? Não sejam tão tímidos, pessoal. Vocês nem estão aparecendo na tela aqui. Vai lá, quem que pode falar? Giovana, Jean. Quer dizer, o Jean já foi. João, Posso falar, então? Posso falar. Sara. Estão me Então vai lá, escutando? Giovana. Pode falar, então. Ok. Pode Beleza. começar. Eu escolhi, então, uma matéria que é sobre o Parque de Vila Velha, que faz queimada controlada de vegetação para combater as plantas invasoras. Então, essa reportagem foi feita dia 21/7/2021, faz uns 2 meses. E eu achei bem interessante, porque foi uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar. E aqui diz uma coisa sobre eles deverão consumir em torno de 66 hectares. E é uma técnica que é bem frequente utilizada lá. Eles estão fazendo isso desde 2014. E o IAT informou que o procedimento precisa ser feito sempre nos meses de maio e agosto, porque é quando os pássaros que habitam a área não estão no período reprodutivo. E aqui também diz que a técnica precisa também da participação da ação dos bombeiros, da Defesa Civil e também a Universidade Estadual de Ponta Grossa, e também tem alguns voluntários e moradores da região que estão ajudando bastante nisso. Aqui também diz sobre que a queimada dura algumas horas e mesmo assim o parque fica aberto, porque ele fica bem afastado dos atrativos para as pessoas poderem visitar mesmo assim o parque. Eu fiquei bem surpresa, porque faz uma coisa que é desde 2014 e eu soube só agora, sabe? Joia. Então, é legal, ó, vou parar aqui. 1 minuto e 40, tá? Joia. Uhum. Recomendo aí para vocês, né? Vocês vão fazer aí, em algum momento, aquela disciplina com o professor Batista de incêndios florestais. Então, recomendo para vocês, tem uma publicação na internet que vocês conseguem baixar, que é chamada Convivendo com o Fogo. Tá? Convivendo com o Fogo, que é do Myers. Né? É M-Y-E-R-S. Myers. É uma publicação da TNC. Né? Esse Convivendo com o Fogo, essa publicação ela mostra que, dependendo do tipo de vegetação, aquela vegetação precisa do fogo. Então, como o Parque Estadual de Vila Velha é uma vegetação que é chamada lá por ele como dependente do fogo, de tempos em tempos você tem que ter um manejo
chamado Manejo com Uso do Fogo. Então é bacana vocês lerem um pouquinho desse material do Myers, que ele fala um pouquinho o que é uma vegetação, por exemplo, dependente do fogo, que é uma vegetação do cerrado, uma vegetação dos Campos Gerais, e uma vegetação lá, digamos, ao outro extremo, que seria sensível ao fogo, que seria uma vegetação da floresta atlântica. Né? Então, se eu tenho uma unidade de conservação na floresta atlântica, eu vou evitar o fogo. Se eu tenho uma unidade de conservação num campo, num cerrado, eu vou fazer manejo com uso do fogo. Certo? Então, no passado não era assim. No passado recente, né, antes aí de 2000, né, de 2010 até, existia uma política do fogo zero aqui no Brasil, que era o seguinte: em unidade de conservação não pode ter fogo. Essa ideia ela mudou a partir de 2010 e hoje, principalmente o ICMBio, ou sobretudo o ICMBio, tem praticado o manejo integrado, chamado manejo integrado do fogo, ou manejo, né, da vegetação com fogo. Tá? E lembrando que a queima controlada, ela, dependendo de como ela é feita, ela pode trazer vários benefícios para o ambiente. Tá? Então, existe lá, vocês vão ver lá nessa publicação do Myers, lá na última página vai estar assim, o fogo bom e o fogo ruim. Então, você tem o fogo bom, que traz benefícios para o ambiente, e você tem o fogo ruim, que seria um incêndio florestal. Tá? Então, a gente tem que saber trabalhar. Tem um provérbio finlandês que diz o seguinte, que o fogo é um bom servo, mas é um péssimo mestre. Tá? Então, a gente tem que saber usar o fogo. Tá bom? Então, beleza. Se tiverem dúvida, pessoal, vão falando aí que a gente vai conversando. Tá? Com licença, posso comentar, fazer um comentáriozinho rápido? Pode, claro. Então, muito interessante essa questão na matéria que a Giovana trouxe sobre a participação da população, né, junto ao manejo dessas áreas. Muito legal. E é bacana essa parte que hoje o manejo integrado do fogo, o que ele considera? Ele considera muito o uso tradicional, a cultura da população, né, como uma informação relevante ali para o manejo. Então, é aquilo que eu falo para vocês, é uma evolução. Tá? Então, a gente saiu de um fogo zero, que não era adequado, né, ou não é adequado para determinadas unidades de conservação, né, e a gente passou para um local, para um nível de gerenciamento que vai definir que tipo de vegetação que eu tenho. Opa, eu tenho uma vegetação que é sensível ao fogo, então eu não vou ter fogo. Opa, eu tenho uma vegetação que é dependente do fogo, então eu tenho que ter o fogo. Tá? Caso a gente não siga o que a ecologia nos indica, o que acontece? A gente vai ter uma situação parecida com o que aconteceu lá em Yellowstone. Em 1988, o que acontecia? Lá nos Estados Unidos, eles tinham a política do fogo zero. Aí foi acumulando material combustível, acumulando, até o momento que pegou fogo por um raio, por exemplo, que é uma causa natural, né? Pegou fogo e eles não conseguiram fazer o combate, né? Porque a quantidade de material combustível era muito grande. Praticamente o parque inteiro queimou. Né? O fogo só apagou porque choveu. Né? Então, hoje, os americanos entendem o incêndio como sendo um incêndio ambiental. Um fogo, né, que o ambiente está precisando. Então, às vezes, você vai lá, né, você vai visitar lá o Yosemite, está pegando fogo, eles fecham uma determinada entrada e a visitação continua nas outras entradas. Né? É como a Giovana colocou. Né? Essa queima desses locais, ela é feita lá na parte dos fundos, tá? numa zona mais restrita, numa zona que não é de uso extensivo ou intensivo pelos visitantes, que é uma zona mais de conservação ou de preservação. Mas essa parte de zonas, né, de zoneamento da unidade de conservação, a gente vai falar mais para frente. Tá bom? Então vamos lá. Passando a bola agora para quem? João ou Sara? Eu posso falar. Então vai lá, João. 1, 2, 3 e já. A notícia que eu peguei, ela não é
diretamente relacionada à unidade de conservação, mas ela é relacionada com as consequências da implantação. Ela fala sobre o impacto das unidades na qualidade de vida dos povos ribeirinhos da Amazônia. Ela fala que foi uma pesquisa conduzida pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e da Universidade de Alagoas, e ela fala que os moradores ribeirinhos que vivem em áreas de conservação têm muito mais acesso a serviços públicos, como saúde, educação e outros serviços, e que a intenção deles de sair daquela região é de apenas 5%. Então, eles preferem continuar vivendo ali do que tentar a vida em algum outro lugar. Em comparação, os povos que vivem em áreas que não fazem parte de unidade de conservação, assim, se chega até a 60%. Então, daí essa interação entre os povos ribeirinhos e empresas, ONGs e outras entidades que atuam naquelas regiões das unidades de conservação mostrou que, se tiver tudo bem organizado, a vida deles pode ser muito melhor do que aquela ideia que a maioria das pessoas tem, que povos ribeirinhos geralmente têm muita dificuldade de vida, têm pouco acesso a qualquer coisa, porque moram, às vezes, igual esse exemplo, no meio da Amazônia. Então, eu achei interessante esse impacto. Eu não imaginei que ele pudesse ser possível. Ainda mais depois do que o professor falou sobre como os povos lá de Yellowstone, os povos indígenas, foram expulsos do parque. Então, quem sabe se eles não tivessem, a vida deles não poderia ter sido muito melhor do que ter que procurar um lugar novo para poder se assentar. É isso aí, né? Isso. Então, retomando aquela questão do preservacionista, era essa visão lá antiga de que você tinha que tirar a população do local para você poder preservar, que eu acho completamente errado, né? E hoje o pessoal vê isso, né? E a visão conservacionista, né? Que faz com que a população ela se desenvolva ou ela conviva em equilíbrio com aquele ambiente. Então, é uma coisa que eu falo bastante aqui para o Paraná, né, pegando uma questão paralela, que é a questão da araucária. Né? A gente tem que trabalhar porque existe uma visão muito preservacionista da araucária. É aquela coisa assim, não pode cortar. Está errado. Né? Se eu plantei araucária, né, eu posso optar por querer coletar o pinhão dela ou por querer cortar ela. Né? Eu plantei araucária. Né? Hoje não. Hoje você tem aquela questão assim, nasceu lá, tem que ficar lá e você não pode fazer mais nada. É errado isso. Isso desestimula, é aquilo que a gente estava falando da lei, desestimula o pessoal. Né? Então, eu defendo muito a conservação pelo uso. O que significa isso? Significa o seguinte, que se você tem uma área, né, e você quer plantar alguma coisa e colher alguma coisa, independente do que seja, faça. Né? Eu plantei milho, eu preciso pedir autorização para alguém para colher o milho? Não. Por que eu tenho que pedir autorização para alguém para cortar a araucária? Desestimula. Então a pessoa ela vai preferir plantar milho, plantar soja, do que plantar araucária. Por que as empresas Klabin, Remasa, Araucel pararam de plantar araucária? Né? Questão legal. Por isso que eu falo para vocês, tem que ter alguém que comece a questionar esses pontos. Né? Então, assim, por que está sendo feito dessa forma? Está correto isso? Que resultado que a gente está tendo? Então, assim, historicamente, vamos pegar os últimos 30, 40 anos. O resultado dessa visão preservacionista da araucária está trazendo bons resultados? O que vocês acham? Ou está cada vez diminuindo mais a área de araucária no Paraná? Foi apresentada esses dias, né? O maior desmatamento da Mata Atlântica é no estado do Paraná.
Então, quer dizer, alguma coisa a gente está fazendo de errado. Não é simplesmente a questão assim, ah, não, o pessoal está cortando. Tá, mas por que estão cortando mais aqui? Por que em Santa Catarina não estão cortando tanto? O que está acontecendo aqui que não está acontecendo lá? É isso que a gente tem que discutir. Então é assim, tá certo preservar? Certíssimo preservar. Mas não é só isso. O preservar é uma linha, é uma estratégia. Paralelo a essa, a gente tem que ter outras estratégias. E o pessoal não está pensando nisso. O pessoal não está criando essas outras estratégias. Então, por exemplo, se eu planto araucária e eu consigo manter a araucária, o ciclo de rotação da araucária é 30 anos. Se eu consigo manter a araucária 30 anos plantada lá, eu estou mantendo junto com a araucária uma série de outras espécies. Eu estou mantendo canela, eu estou mantendo pitanga, eu estou mantendo imbu, eu estou mantendo canela sassafrás, tudo junto ali. Tá? Então percebam que se eu consigo achar uma forma de manejar a araucária, eu acho, junto com a araucária, uma forma de conservar todas as outras espécies que estão associadas. Não só de flora, como eu falei, mas de fauna também. Agora, quando eu crio mecanismos que dificultam, ou que desestimulam, ou que não te dão segurança jurídica, as pessoas acabam optando por plantar outras espécies. Está entendendo? Então, é isso que a gente tem que pensar. Né? E é isso que eu falo para vocês, é isso que a gente tem que discutir. Quais são os mecanismos que a gente está criando? É importante você controlar? Ah, é importante. Se é importante, a gente faz um controle. Mas que aquele controle seja mínimo, né? Seja simples de fazer, seja acessível, não desestimule. Né? Hoje a gente tem plantio de araucária lá em Moçambique, lá no Peru, né? É muito melhor do que ter plantio de araucária aqui no Paraná. Né? Não é à toa que as pessoas, quando a araucária está pequena, cortam. Então, ao invés de pensar assim, poxa, essa árvore aqui vai me fornecer pinhão, essa árvore aqui, lá na frente eu posso cortar, eu posso comercializar se eu quiser. Né? O nó dela pode servir de lenha, a grimpa é medicinal, ou a grimpa pode ser utilizada também para fins energéticos. Eu tenho várias finalidades, mas eu tenho que estimular isso. Hoje é só não. Né? Tá? Então a gente está no caminho ainda, no meu ponto de vista, errado. Tá bom? Então, assim, eu vou jogando ideias para vocês pensarem. Tá? Mas para quem quiser saber mais sobre isso, procurem saber um pouquinho da história lá da Índia, do sândalo. Né? O sândalo, aquela madeira cheirosa e tal, que era muito... É utilizada muito ainda para artesanato. Quando o pessoal teve essa visão preservacionista, esqueceu o restante, não, tem que preservar. E só preservar, a população de sândalo foi diminuindo cada vez mais. Né? Então é aquilo que eu falei para vocês. Tem que preservar? Ah, tem. Aonde que tem que preservar? Esses remanescentes aqui, beleza. E além disso, podemos plantar? Né? Hoje, para vocês, só para vocês terem uma ideia, para você cortar a araucária tem que ter o mesmo diâmetro, mesma altura e tem que ter espaçamento. Né? Espaçamento definido. Daí você consegue provar que aquilo foi plantado. Então, quer dizer, você está jogando no lixo a ciência florestal. Por quê? Porque eu posso fazer uma tradagem ali e mostrar que todas elas têm a mesma idade. Isso prova que é um plantio. Eu posso mostrar que a densidade de árvores por hectare é maior do que numa floresta. Isso prova que é um plantio. Esses tempos tive um cara que quis cortar na beira da rodovia, tem aquela estrada, né, uma estrada rural, e ele foi plantando ali, do lado da rodovia, da rua. Tá? Só que o que acontece? A rua não é reta. Então eles disseram assim, que você não pode cortar porque aquilo ali podia ser natural. Tá? Então olha onde que a gente está chegando, pessoal. Tá?
A gente está condenando uma espécie. Tá bom? Certo? Pessoal, se tiverem outras informações, outros elementos, aí podem ir trazendo. E aquilo que eu falei para vocês, lá no grupo do WhatsApp, vocês podem discutir esses assuntos, tá? Se quiserem mandar mensagem lá, né? Se quiserem trazer, não, professor, mas não é bem assim, ótimo, né? Vocês podem até fazer eu mudar de ideia em algum momento, em algum ponto, né? Se trouxerem notícias, ó, esse daqui tá mostrando, por exemplo, esse da Araucária, não, tá tendo aqui uma inversão agora, com essa nova política aqui, tá tendo uma inversão. Opa, ótimo, excelente. Né? Notícias boas são sempre bem-vindas. Bom? Então vamos lá. Faltou quem aí? Sara? Contigo. Falei demais já aqui. Beleza, Pro. Posso começar? Vai lá. Então, como eu disse, a minha notícia ela não é diretamente, né? Eu acho que ela é bem mais para lá, mas eu vou fazer a sinapse, vocês vão entender onde que eu quero chegar. Foi uma notícia veiculada pelo Estadão que informou que alguns animais, especialmente domésticos, né, 2 animais domésticos estão sendo autores de uma ação junto a uma ONG para processar os antigos tutores que estavam maltratando esses animais, né? Então, foi uma decisão do Tribunal de Justiça aqui do Paraná que permitiu que esses animais eles fossem, entre aspas, agentes de direito. Não sei se é assim que a gente pode dizer. Acredito que vocês tenham visto essa notícia, né? E qual que é a sinapse que eu falei? A gente às vezes olha para essa notícia assim e fica meio estarrecido, né? Como que animais assim eles poderiam ser agente de direito e representar contra outras pessoas, tendo em vista o que eles passaram, né? Os maus tratos, etc. E aí tem um livro bastante interessante que eu li há alguns anos atrás que se chama A Nova Ordem Ecológica. E ele fala que os animais, eles são agentes de direito, especialmente na França e na Alemanha, desde o século XIV, especialmente a fauna silvestre, onde muitas vezes há como que eles chamam? Um juiz episcopal colocava um advogado para os animais e para as pessoas, e porventura se julgavam a causa ali de um e de outro, se os animais estavam comendo uma plantação ou estavam invadindo alguma área, e aí poderia julgar esse animal, assassinar ele, ou no fim julgar que eles estão certos e deixar uma área especificamente protegida para eles viverem ou eles continuarem num determinado plantio. Então, acho que a minha sinapse nesse sentido foi até a discussão assim que o prof está trazendo da legislação, né? Considerando, imaginem se os animais eles podem ser agentes entre aspas de direito e eles pudessem em determinadas situações processar junto a alguém as pessoas por algum crime ambiental, por exemplo. Aí eu pensei muito naquela situação de algumas unidades de conservação que têm animais que passam lá e eles são objetos, eles são os responsáveis, às vezes, pelo nome dessa unidade de conservação. Se porventura isso não seria um problema, ou seria um fator que ajudaria, inclusive, na proteção desses animais e da própria unidade de conservação, sabe? Eu acho que eu até passei do meu horário aqui, desculpa, prof. Não, Vocês entenderam o que eu falei? Eu falei super rápido. tranquilo. Tranquilo. Na verdade, ó, deixa eu parar aqui, ó, 2 minutos e 50, tá? Você passou o seu recado dentro do tempo. Então, lá, esse tema dos animais domésticos é bacana, né? Puxar aqui para essa questão até das unidades de conservação, tem um negócio interessante que é assim, que a gente vai falar mais na frente também, das ameaças às unidades de conservação. E uma das ameaças está relacionada a animais domésticos, cães, gatos, né? Que eles acabam invadindo as unidades de conservação e eles acabam, digamos, impactando ali a fauna que é daquela região. Tá? Então, teve aí um tempo atrás, só para vocês terem uma ideia, tiveram alguns cachorros ali que invadiram a Universidade Livre do Meio Ambiente
e acabaram matando aqueles cisnes que tinham ali, aqueles, né? Então, traz alguns complicadores aí quando você trabalha com manejo da unidade de conservação e você tem ali no entorno da unidade de conservação, você tem alguma população, você tem essa proximidade. Então, é um fator aí que chama a atenção, né? Além disso, quando você tem espécies exóticas invasoras, né, da fauna. Vamos dar um exemplo aqui, só para vocês entenderem. O sagui, no Barigui. Alguém já visitou o Barigui e deu de cara lá com os saguis ou não? Não? Não. Então, lá no Barigui tem muito sagui. Tá? Então, dependendo do lugar que você está lá, você vai ver esses macaquinhos ali, né? E o que acontece com o sagui? Ele se alimenta, entre outras coisas, de ovos de pássaros. Então, às vezes, o pessoal lá, principalmente o pessoal da Secretaria do Meio Ambiente, eles falavam assim, tinham vários passarinhos cantando. De repente, os passarinhos eles paravam de cantar, significa que um bando de sagui estava por ali. Né? Então, eles causam um dano no ambiente. E eles não são dali, né? Eles são exóticos. Então, o que acontece? E daí, qual que é a dificuldade disso? É você manejar esses animais. Porque o que você vai fazer com um sagui? Né? Então, assim, é mais fácil você falar assim, tem um pinus na área, eu vou cortar aquele pinus. É mais fácil da população aceitar isso. Por outro lado, né, a percepção da população em relação aos animais é diferente. Então, se eu disser o seguinte, eu vou matar um sagui, que é o que a gente faz com a árvore, né? A gente cortou a árvore. Né? Eu vou matar um sagui, a percepção da população é muito diferente. Então, é difícil de se trabalhar isso. Né? E a percepção é muito interessante de ser trabalhada. Né? Então, é um desafio muito grande. Então, se você pega daí, claro, você vai trabalhar com hormônios, né? Tem outras formas de você trabalhar aí com castração desses animais, né? Para controle populacional. Mas teve um trabalho, quando a gente tinha essa aula presencial, eu fazia o pessoal fazer um trabalhinho de campo. E uma das turmas fez o seguinte trabalho. Eles foram lá no Parque Barigui e tinham pinos lá no Parque Barigui. E daí eles pararam perto daquele pinos e fizeram um questionário, aplicaram um questionário muito simples para as pessoas que passavam ali. Então, a primeira pergunta era assim, o que você acha se o pessoal do parque cortasse essa árvore aqui? E grande parte da população, né, digamos, 90% da população, falava o seguinte, não, eu acho errado cortar essa árvore aqui. A árvore traz vários benefícios para a gente. Né? Aí, no segundo momento, claro, que pegava lá a formação da pessoa, que é importante, a idade. Aí, no segundo momento, eles falavam o seguinte, tá, se você respondeu não, né? Aí eles explicavam por que cortar aquela árvore. Olha, se a gente explicasse para você que essa árvore é uma espécie exótica, ela é invasora, ela não é daqui, né? E que ela, na sequência, vai ser substituída por uma outra e tal. O que o pessoal falava? Uma parte ainda mantinha a posição deles de não cortar. Eles falavam assim, não, por que cortar? Tem tanto espaço aqui para vocês plantarem árvore, por que vocês vão cortar essa árvore aqui? Eu acho errado, mesmo assim. Mesmo ela sendo uma espécie exótica e invasora. E outros acabavam concordando. Ah, não. Então, se é uma espécie exótica e invasora, então eu concordo que ela deve ser retirada daqui, ela deve ser substituída. Então, notem que tem essa dificuldade quando você trabalha. Da mesma forma que eu falei lá para vocês que a urbanização é uma das principais causas de perda de biodiversidade, outra causa de perda de biodiversidade é
a questão de espécies exóticas invasoras. Você tem a Giovana comentou aí do Parque Estadual de Vila Velha, a gente tem um caso do Parque Estadual de Vila Velha que é o seguinte, lá existe uma mistura de javali com porco, né? Que é chamado de javaporco, ou porco feral, né? Que é uma espécie exótica, tá? E que ela foi feito esse cruzamento, né? Os criadores e tal, e ele acabou fugindo e se procriou no mato. Então, se vocês forem baixar aí, procurarem algumas fotos de porco feral, né, ou javaporco, vocês vão ver o tamanho desse animal. Então, é um animal que realmente dá medo, né? E é assim, lá no Parque Estadual de Vila Velha tem. Aí o que aconteceu? Eu pude acompanhar um pouquinho desse trabalho. Inicialmente, o pessoal na época do IAP, né, hoje IAT, eles fizeram uma jaula para capturar esse animal. A primeira jaula que eles fizeram, o animal simplesmente arrebentou a jaula inteira e fugiu. Aí eles fizeram uma nova jaula mais reforçada e tal e conseguiram capturar um animal desse. Aí eles abateram o animal, né? Fizeram análise lá e tal, né? E veio uma autorização para controle populacional, tá? Desses animais dentro da unidade de conservação. De forma paralela, uma ONG ali da região entrou com um processo contra, falando dos direitos dos animais e tal, e que não era para abater os animais. E daí o que aconteceu? Eles não abateram. Só que o que está acontecendo? Né? E a mesma coisa está acontecendo com os saguis. Esses animais estão se reproduzindo. Esses tempos a gente tentou fazer uma pesquisa lá sobre monitoramento de insetos, e para monitoramento de insetos a gente coloca uma armadilha chamada pitfall, que é uma armadilha como se fosse um copinho que fica enterrado no solo, né, e os animais vão caindo ali dentro, para a gente ver que tipo de bicho que tem. Né, os insetos como bioindicadores. Esses copinhos, em grande parte, eles eram arrancados, esse porco feral vinha fuçando a vegetação e arrancava eles. Então, quer dizer, eles causam um dano muito grande à vegetação. Algumas áreas do parque, na época, elas foram fechadas porque eles sabiam mais ou menos onde estavam os bandos, eles podiam atacar os visitantes. E, além disso, esses animais, eles expulsam do parque os animais que são dali, os animais nativos, e que acabam sendo alvo fácil de caçadores do entorno. Então, porque a gente sabe que na unidade de conservação você tem uma fiscalização, você tem uma proteção, mas o animal saiu dali, né, dependendo do local, ele acaba estando mais desprotegido. Então, assim, notem como é difícil trabalhar com isso. Mas, se vocês pegarem algumas imagens que tem de São Paulo, principalmente, de controle populacional de javaporco, vocês vão ver que trabalho complicado. Então, são armas pesadas para bater aquele animal. E assim, você tem que fazer. Né? Então, tem que ter um cadastro, claro, tem que ter um treinamento específico, tem que ter um cadastro de atirador, tem uma série de regras, mas é algo que tem que ser feito. Então, caso contrário, a gente vai ter, coitado do bicho, coitado, mas infelizmente aquele animal ele causa, né, impactos no ambiente que ninguém está vendo. É a mesma coisa de você falar o seguinte, né, alguém tem problema com pomba, né? Quem mora em apartamento geralmente tem problema com pomba aqui em Curitiba. Aí você fala assim, um bichinho tão bonitinho, tadinho, né? É um rato voador aqui. Né? Ele transmite mais de 30 tipos de doenças diferentes. É o bicho certo, eu costumo dizer que é o bicho certo no lugar errado. Né? O lugar dele não é aqui. Né? Então ele acaba ocupando espaço de outros animais, da rolinha, por exemplo, que é um animal que é daqui, que é nativo, né?
e outros ali, tá? E acaba tendo essa possibilidade de impacto na questão de saúde pública. Então, são coisas que a gente tem que pensar. Então, assim, tem que fazer controle populacional? Tem. Qual que é a forma? Daí a gente pode achar a forma mais correta, que cause menor, digamos, dor lá para o animal, né? Mas tem que ser feito. Ou não, a gente vai fazer somente um controle hormonal, mas é algo que tem que ser feito, né? A gente vai deixando, o que acontece? Os animais vão se reproduzindo, enquanto tem recursos ali. Então, o que aconteceu? O sagui está lá no Parque Barigui há anos já. No começo, eles não invadiam as casas dos arredores. Agora, eles já estão começando a invadir as casas dos arredores para conseguir comida. Então, o problema está aumentando. Aí, tecnicamente, a gente tem que analisar isso. Tecnicamente, alguma coisa tem que ser feita. A caso contrário, a gente não está condenando o sagui, mas a gente está condenando os outros animais ali que o sagui ele está impactando. Bom, alguém quer falar alguma coisa a respeito? Qual que é a visão de vocês a respeito disso, pessoal? Ou não tinham pensado a respeito disso? Ai, prof, eu acho que a situação mais complexa disso é quando envolve o pessoal, mas de uma forma que tem vezes que o pessoal ajuda, né? Mas tem vezes que acaba complicando a situação. E é muito comum que às vezes pessoas que são, não sei se dizer se ambientalistas, mas pessoas que, enfim, querem preservar a natureza, elas se envolvam e acabem sendo radicais, né? Então aí acaba complicando a situação técnica de uma forma exponencial, né? É verdade. Às vezes você vê exatamente isso, né? A pessoa acha que está fazendo bem, mas na realidade ela está complicando, ela está piorando a situação. Né? Então é esse caso, né? Esse caso que eu falei de uma ONG lá, eu não sei, não lembro na realidade o nome dessa ONG, mas na realidade é isso. Esse controle do javaporco já deveria ter sido feito. Né? Não sei como que está hoje, faz um tempinho que eu não acompanho ali, mas é uma ação que... E não só ali. Né? Então tem que ter um monitoramento, controle dessa questão de espécies exóticas invasoras. Mas vamos fazer o seguinte, na próxima aula, né, que já está no horário aí, vamos discutir um pouquinho mais a respeito. Eu queria falar um pouquinho para vocês, me lembrem daí, de falar um pouquinho, comparar um pouquinho, por exemplo, o pinus com a uva do Japão. Tá bom? Então, quem quiser, depois dê uma pesquisada aí no pinus, no poder invasor do pinus e no poder invasor da uva do Japão. Tá bom? Eu ia começar outra apresentação, pessoal, mas olha, 10h30 já. Tá bom? Então, pessoal, sextou de novo, né? Desejo a vocês aí um bom final de semana, cuidem-se bem, né? E qualquer coisa, qualquer dúvida que vocês tenham, podem ir mandando no grupo. Eu vou disponibilizar mais umas perguntinhas ali para vocês. Vou disponibilizar também aquele livro da Ben Souza, que trata da questão das unidades de conservação. E se puderem, deem uma lida lá na parte principalmente do histórico, tá? Que é bem bacana. Tá certo? Então, até a próxima semana e bons estudos aí para vocês. Beleza, Obrigado, professor. professor. Até semana que vem. Obrigado a Até semana vocês. que vem. Bom final de semana. Obrigado, igualmente. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada, prof. Tchau.